inequação produto, certo? Vamos ver o assunto de inequação quociente e inequação produto. A gente está começando com inequação produto. Quando você se deparar com a inequação produto, o que você tem que fazer é o seguinte: você pega todos os parênteses igual a zero e descobre a raiz para cada uma dessas funções que estão dentro do parênteses, ou seja, para a função 1, para a função 2, para a função 3, eu igualei a zero e descobri o valor do x. O próximo passo, depois que você achar essas raízes, é você fazer uma reta e colocar essas raízes numa reta. Eu fiz uma reta e coloquei o 3, eu fiz uma reta e coloquei o 4, eu fiz uma reta e coloquei um 5. Como o 4 é maior que 3, eu tive que botar ele um pouco mais para cá, não pude colocar ele logo abaixo do 3. E como o 5 é maior que 4, eu também tive que botar o 5 um pouco mais para lá. E aí a gente segue a sequência, onde desse lado aqui a gente coloca o mesmo sinal de A, e desse lado aqui a gente coloca o sinal contrário de A. Isso lá no parêntese. Ou seja, o primeiro parêntese que a gente resolveu, o A é positivo, tá vendo? Como o A é positivo, então vai ficar mesmo sinal de A desse lado, sinal contrário de A do outro. No segundo parêntese, o A também é positivo. Então, para cá vai ser o mesmo sinal de A. E para cá vai ser o sinal contrário de A. E o terceiro parêntese que a gente resolveu, que a gente igualou a zero, tá vendo? Ó? O A dele é negativo. Tá vendo que aqui tem menos 2x? O A dele é negativo. Como desse lado aqui sempre será o mesmo sinal de A, então aqui a gente vai ter menos, menos, menos. E aqui a gente vai ter mais, 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 mais. Depois, você faz a interseção. Você faz a interseção de 1 com 2 com 3. Como assim? Você vai fazer uma única reta. E nessa única reta que você vai fazer, você vai colocar as raízes que a gente encontrou, exatamente na ordem. Ou seja, aqui a gente vai colocar o 5. Deixa eu apagar um pouquinho. Botar um pouco mais para cá. Aqui a gente vai colocar o 5. Aqui a gente vai colocar o 4. E aqui a gente vai colocar o 3. E aí a gente vai fazer uma regra de sinal. Veja que aqui continua. Como aqui continua, então eu tenho mais sinais de mais aqui, ó. E aqui também. Então a gente faz a regra de sinal da multiplicação. Na multiplicação, mais com mais é mais. Com menos, menos. Mais com mais é mais. Mais com mais é mais. Mais com menos é menos. Para você não se confundir, você pode tracejar aqui, ó. Para não ficar tão confuso para você na hora de fazer os sinais. Então, eu tenho que fazer agora o sinal para essa região aqui. Então, é mais com menos, menos. Menos com mais, menos. Menos com menos é mais. Mais com mais, mais. Certo? Aí agora que você vai se preocupar com o sinal de maior ou de menor que aparece lá na inequação produto. Por exemplo, aqui eu quero que essa inequação produto seja maior do que zero. Então, eu quero que os resultados sejam positivos. Como eu quero que os resultados sejam positivos, então, para mim, só servirão os resultados nas regiões que apareceram o sinal de mais. Então, os números que servem para a gente são os números entre 4 e 5 e os números que são menores do que 3. Então, a nossa solução será a seguinte: x pertencente aos reais, tal que esse x é menor do que 3, ou o meu x é maior que 4 e menor que 5. Toda vez que você pintar entre dois números, você vai escrever desse jeito aqui, ó, com os dois sinais aqui apontando para o mesmo lado, colocando o x no meio e os números da ponta. Sempre que você conseguir pintar entre dois números. Professor, por que o senhor colocou esse ou aqui? Porque não tem como um número ser menor do que 3
E também está entre 4 e 5. Ou o número é menor do que 3, ou ele está entre o 4 e o 5. Nunca nos dois cantos ao mesmo tempo. Se você pintar entre dois números, você pode escrever a sua resposta desse jeito aqui. Então, recapitulando, o que a gente precisa fazer, e eu vou colocar mais um exemplo, é resolver os parênteses igualando a zero, tá bom? Para encontrar as raízes de cada uma dessas funções que estão no parêntese, você considera que aqui no parêntese a gente tem função, tem aqui a função f, sei lá, a função g e a função h. O passo é igualar cada uma dessas funções a zero e descobrir o valor do x. Depois, colocar os sinais para cada uma delas. Ou seja, fiz por x igual a 3, por x igual a 4, por x igual a 5. Depois você coloca todos os resultados numa única reta e faz uma regra de sinal. Aí, quando você termina isso, é que você vai se preocupar com o sinal da inequação. A nossa inequação do exemplo, ela tem um sinal de maior. Significa dizer que ela tem que ser positiva. Aí você verifica aqui onde que apareceu o sinal de mais. O sinal de mais apareceu antes do 3 e o sinal de mais apareceu entre o 4 e o 5. Logo, a gente quer os números que são menores do que 3, para o resultado ser maior que 0, e os números que estão entre 4 e 5, para os resultados também ser maior que 0. Se eu pegar um número maior que 5, o resultado não vai dar positivo, o resultado vai dar o quê? Negativo. Eu vou fazer mais um exemplo, tá? Para que a gente possa fixar melhor isso daqui. Farei um segundo exemplo, para só depois a gente tratar das inequações quociente. Ok. Então vamos lá. Voltando aqui mais um exemplo sobre inequação produto. Supondo que a gente tenha x menos 3 vezes menos 2x mais 7. Eu quero que isso seja menor ou igual a 0. Usando passo a passo, eu vou ter só dois parênteses aqui para eu resolver. Parêntese 1, a função 1 e a função 2. Então, primeiro passo, igualar a função 1 a 0. Então, x menos 3 igual a 0, x igual a 3. Bom, fazendo o mesmo com a segunda, a gente vai ter menos 2x mais 7 igual a 0, menos 2x igual a menos 7, multiplica por menos 1, 2x igual a 7, x igual a 7 sobre 2. Querendo dividir, você pode, quiser colocar o 3,5, tudo bem, não tem problema. E aí o nosso segundo passo aqui é fazer uma reta para cada um desses resultados que a gente encontrou. Então, a gente vai fazer uma reta para a função 1 e vai fazer uma reta para a função 2. Então, para a função 1, a gente faz a reta, coloca o 3 no centro ou em algum canto. Você só precisa garantir que o próximo esteja corretamente posicionado. 7 sobre 2 é 3,5. 3,5 é maior do que 3. Se 3,5 é maior que 3, eu tenho que escrever ele um pouquinho mais para cá. E agora a gente vai colocar os sinais. Vamos olhar para a primeira função aqui. O A é positivo. Como o A é positivo, e desse lado aqui sempre vai ficar o mesmo sinal de A, então aqui vai ser mais, 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 mais. E aqui o sinal contrário de A. Então, menos, menos e menos. Na segunda, o A é negativo. Tá aqui, ó. O A é o elemento que acompanha o x, é o número que acompanha o x, é o número que multiplica o x, ele é negativo. Como o A é negativo, e desse lado tem que ser o mesmo sinal de A, menos, 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 mais, 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 mais. Então, por fim, você coloca
os dois números em uma única reta. Então, você vai fazer uma reta. Vai baixar os dois números para essa reta. Então, bem aqui vai ficar o 7 sobre 2. Bem aqui vai ficar, seguindo essa linha aqui, o 3. E agora a gente faz a regra do sinal para multiplicação. Eu tenho uma inequação produto. Os parênteses, eles estão multiplicando. Então, a gente faz a regra, ó. Mais com menos é menos. Mais com mais é mais. E menos com mais é menos. Agora a gente vai prestar atenção o que é que a inequação está pedindo. A inequação está pedindo é só agora, só depois que eu faço tudo isso, só depois de tudo isso é que eu vou me preocupar com esse sinal aqui da inequação. Se ele for de maior, eu pinto onde apareceu o sinal de mais. Se ele for de menor, eu pinto onde apareceu o sinal de menos. Eu quero que seja menor ou igual a zero. Ou seja, eu quero que seja igual a zero ou eu quero que seja negativo. O sinal de negativo aqui apareceu dos números que são maiores que 7 sobre 2 e para os números que são menores do que 3. Se eu escolher um número entre 3 e 3,5, a resposta vai ser positiva. Então, a nossa solução vai ficar assim, solução. Esse aqui é o padrão, ó, x pertencente aos reais é geralmente o padrão que a gente usa. A gente sempre vai começar assim. Quais são os valores de x para a resposta ser negativa ou igual a zero? É o x menor ou igual a 3. Veja que eu tenho que colocar o igual aqui, porque lá em cima na inequação tem o igual também. Ou o x é maior ou igual que o 7 sobre 2. Mais uma vez, eu tive que colocar o ou porque tem esse espaço aqui entre os dois números, que não foi pintado. Ou, eu tenho que colocar um ou porque não tem como um número ser menor do que 3 e maior do que 3,5. Ou ele é menor do que 3, ou ele é maior do que 3,5. Então, o processo é esse. Você precisa só saber resolver a equação do primeiro grau, você só precisa saber fazer o estudo do sinal da função e aplicar as regras de sinais para descobrir os sinais finais. E aí, só depois é que você volta para o início para saber se você vai pintar onde aparece o sinal de mais ou se você vai pintar onde aparece um sinal de menos. Até aqui, alguém quer perguntar alguma coisa?